Paz do Senhor Jesus Cristo para você nesta manhã. Que a graça misericordiosa do Eterno envolva a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesta manhã nós estamos aqui pelo Facebook e pelo Instagram, querendo trazer uma mensagem da parte de Deus. Deus me acordou na madrugada passada com essa palavra no meu coração e eu orei a Deus, fui buscar na Bíblia base para poder falar aquilo que nós vamos ministrar, para que não haja dúvida, Eu fico muito preocupado porque o que liberta mesmo é a palavra de Deus, e tudo que é falado sem base bíblica tem que ser rejeitado. Paulo nos exorta a isso, lá nos crentes de Bereia, quando ele fala, vocês têm que ser igual aos crentes bereanos. Eu falava, Paulo dizendo, eu falava, mas eles iam ver se era verdade, iam confirmar. Então, da mesma maneira, eu quero que você fique atento a esta palavra, mas não acredite não, se você achar dúvida, vai buscar na Bíblia, ver se é fato ou não, tá bom, querido? Então eu dei um tema para essa mensagem. O mundo do avesso. Nossa, que estranho, o mundo do avesso. É assim que Deus me falou e assim que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo um período onde o homem casa com homem, a mulher casa com mulher. Quer dizer, é a extinção da raça humana. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. A palavra de Deus diz em Levíticos, capítulo 20, versículo 13, diz assim, olha, enquanto também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre ele. Em Levítico, no capítulo 18, verso 22, diz assim, olha, com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. E quando o texto aqui fala de homem, fala no contexto geral, homem e mulher. Então isso é abominação para Deus. Então as coisas não estão dos avessos, o mundo não está do avesso, mas a palavra de Deus nos exorta, que isso é pecado aos olhos do Senhor. E nós devemos amar sim o pecador, mas aborrecer o pecado, não aceitar o pecado. O pecado ele não pode ser aceito em tempo algum, jamais. Porque se assim fizermos, nós estaremos cometendo pecado maior. A palavra de Deus é quem exorta isso, tá certo? Outra coisa que mostra o mundo dos avessos, bandidos sendo soltos, mocinhos sendo presos. Nós vemos isso acontecer principalmente aqui no Brasil. Isso acontece todos os dias. Bandidos sendo soltos e os mocinhos sendo presos. Olha o que diz Marcos, capítulo 15, versículo 15. Diz assim, olha. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Um assassino, um terrorista, sendo solto pela própria justiça e pela própria multidão. E Jesus sendo preso e crucificado. Em Lucas 28, 18 diz assim, olha, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Olha que absurdo, queridos. O mundo não está dos avessos? Estão soltando os bandidos e estão prendendo os mocinhos. Estamos vivendo esse momento, esse mundo dos avessos. Outra coisa, que é um absurdo o que a gente vê acontecer. Filhos são tratados como animais. E animais tratados como filhos. Vocês já viram isso? Olha só o que diz Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Diz assim, olha, façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês prestaram atenção no texto? Deus, quando formou o homem, quando criou o homem, ele falou assim, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E agora eu vejo as pessoas fazendo de animais a semelhança de Deus. E de crianças a semelhança de animais. Um absurdo, não está do avesso ou não está as coisas? Né? E eu estava pesquisando sobre isso e eu comecei a ver alguns estudos de vários veterinários e um deles falou assim, olha, nunca se deve tratar animal como filho. Isso traz problemas, tem que ter um limite. Você não precisa machucar, maltratar os animais, não. Mas tem limite, querido. Ficar chamando um animal de filho, ficar chamando animal de como se tratasse uma criança, levando animais, tratando animais de uma maneira acima dos próprios filhos. É um absurdo isso. O mundo está dos avessos ou não? Não são troca de valores ou não? Os filhos tratados como animais e os animais tratados como os filhos. Isso vai contra o que Deus exorta, o que Deus ensina. Leia Gênesis lá capítulo 1 e você vai ver para que o homem foi criado e por que Deus criou os animais. Outra coisa que é um absurdo, está dos avessos. A igreja não consegue influenciar o mundo, mas o mundo influencia a igreja. Nós vemos a igreja como que adormecida e o mundo invadindo as igrejas, influenciando as igrejas, influenciando o modelo de culto, influenciando o modelo de palavras, influenciando doutrinas, influenciando. O mundo está se fazendo igreja e a igreja está morrendo. Romanos 12 diz assim, olha, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo escrevendo aos Romanos fala. Em Lucas, no capítulo 19, o verso 45 e o 46, diz assim, olha, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. O próprio Jesus falando isso, amados. O mundo influenciando a igreja. A igreja hoje é um grande magazine de negócios, é um grande escritório de negociatas. A igreja já não influencia mais ninguém, mas eu exalto a Deus, porque eu sei que a própria palavra nos exorta que Deus reservou aí 7.000 que não se dobram. Então existe ainda algumas igrejas que não se dobram à influência mundana, não mudam a santa doutrina da palavra de Deus e nem tentam mudar a santa doutrina da palavra de Deus. A igreja não consegue mais influenciar o mundo, mas é influenciada pelo mundo. Isso é terrível. O mundo está dos avessos ou não está? Quando nós sabemos que a igreja foi colocada no mundo para ser a luz, para fazer a diferença na terra. Outra coisa, amados, isso aqui é muito forte, isso aqui. O diabo, ele tem verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros. Nossa, está na Bíblia, amados. Está aqui na Bíblia. Olha o que diz João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Agora olha o que diz Lucas 16, versículo 13. Diz assim, olha, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou há de chegar a um e se desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores, ou seja, a Deus e a Mamon. Mamon, hoje, está sendo mais adorado que Deus. Mamon simboliza a riqueza, dinheiro, propriedade, posses. Né? As pessoas matam por dinheiro. As pessoas se matam por dinheiro. As pessoas destroem as outras por dinheiro. Mas elas não matam por Deus. Elas não se sacrificam por Deus. Por quê? Porque são adoradores do demônio. O diabo tem verdadeiros adoradores. As pessoas se matam por causa do dinheiro. O mundo está dos avessos ou não está? Quando Deus nos criou para sermos, né, o top da criação, nós estamos nos colocando como adoradores do dinheiro, do demônio. Então, o diabo nem precisa procurar adoradores. É só ele sacudir ali uma notinha de dinheiro que aparece um monte de adoradores para ele. Né? Enquanto Deus procura os verdadeiros adoradores. Mundo dos avessos. Agora, uma outra coisa aqui. O falso é verdadeiro. O verdadeiro é falso. Não está assim agora? Veja que diz o profeta Jeremias, no capítulo 28, o versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, olha. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Ananias era o falso, em que todo mundo acreditava, todo mundo tinha como verdade. Ananias profetizava mentira. Ananias profetizava o que o povo queria ouvir. Só o que o povo desejava ouvir. Então o povo estava vivendo em pecado, na perdição, e Ananias vinha e falava para ele, olha, vocês estão uma bênção, Deus está com o Senhor, Deus ama vocês, não precisa mudar nada. Essa era a conversa de Ananias. E Deus ouvindo aqueles absurdos, como está ouvindo hoje, os absurdos que nós ouvimos nas nossas tribunas, né? Nas lives que proliferam na rede da internet. Né? Nós estamos vendo absurdos sendo falados no mundo dos avessos. E as pessoas acreditam nisso. Você envia lá para eles identidade, data de nascimento, envia tudo. Depois eles te mandam uma profecia bombástica. O falso sendo verdadeiro e o verdadeiro sendo falso. Quando o profeta diz, olha, põe a tua casa em ordem porque morrerás, esse é falso profeta, isso é mentira. Imagina, Deus vai fazer isso? Mundo dos avessos. O falso é verdadeiro, o verdadeiro é falso. E para encerrar o rico, na vista do homem, é perfeito. O rico, na vista do homem, é perfeito. O pobre, na vista do homem, é pecador miserável. Não é assim que funciona a coisa? Principalmente no meio cristão, né, que tem muito disso. Se a pessoa está passando por uma fase difícil, por um momento difícil, é porque está em pecado. É porque é um miserável. É porque é muquirana, é mão de vaca. É porque é um monte de coisa, né? É miserável. Agora, se o sujeito tem dinheiro, a graça de Deus está sobre ele. Esse homem é perfeito, é um abençoado. Né? Às vezes, o maior ladrão que existe na nação é um homem abençoado, perfeito, né? Na mente do homem comum. Mas olha o que Deus diz. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você
que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da terra. João 12, 8 diz assim: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha só, na concepção do homem, a pessoa que passa por uma necessidade é miserável e pecador. É julgado assim pelo homem, né? Mas o rico não. O rico é colocado num lugar de destaque, no alto destaque. O rico, nossa, ele é cheio da graça de Deus. Olha como ele é próspero, porque Deus está abençoando. E não conhece Bíblia quem fala isso. Porque o sol não nasce para todo mundo. O sol não nasce para o bonzinho, para o rico, para o milionário. Mas não nasce para o pobre também, que mora lá debaixo da ponte. Que negócio é esse? Então, mas para o homem, esse que hoje passa um momento debaixo da ponte, por uma circunstância, né, que Deus sabe o porquê, é julgado como pecador, como miserável, como um desgraçado qualquer. Isso na mentalidade do homem, né? Mas para Deus não. É o que a palavra nos exorta. Agora eu pergunto, o mundo está dos avessos ou não está? O mundo está vivendo uma inversão de valores ou não está? E aí eu pergunto para você, você, como igreja, porque a igreja verdadeira é você, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que tem feito para mudar esse caos? O que tem feito para mudar esse caos? Está esperando em Deus mudar esse caos? Ainda que ele muda, viu? Se você ler o profeta Isaías, você vai ver que Deus, lá num texto que eu não me recordo no momento, que ele olha para a terra e ele só vê caos, ele só vê escuridão. Eu acho que é esse momento nós estamos vivendo novamente. Você é ativo contra o pecado? Não com os pecadores, contra o pecado. Você é ativo? Você aceita ou você não aceita o que ele faz de pecado? Você o repreende ou você é complacente com aquilo? Porque é conhecido, às vezes até porque é parente. Você é complacente porque, né? Se você é complacente, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está pecando mais do que o que comete o pecado. Está na palavra de Deus, querido. Né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, né? Aos Coríntios ele fala que na igreja estava acontecendo absurdos lá, tanto de filhos deitar com a mulher do pai. Estava acontecendo isso lá. E Paulo ele fala a respeito dos pastores daquela igreja. A palavra que ele usa lá é sunadenkeu, ou o que consente, maior pecado comete. Então, olha só, se você é complacente com o pecado, não exorta o pecador ao arrependimento, você está correndo um risco muito sério. Muito sério. Ezequiel, ele fala, né? O profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, ele fala, se Deus mandar você avisar alguém do pecado, e você não avisar, e aquela pessoa morrer naquele pecado, a culpa é sua. Olha, não importa todo o bem que você tiver feito, você vai pagar por aquela alma. Agora, se você avisar, e aquela pessoa continuar no pecado e morrer no pecado, a sua alma você salvou, porque você avisou. Amém, queridos? Essa palavra Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, para que você possa entender o que é o que. Eu só vou replicar o mundo do avesso. Homem casa com homem, mulher casa com mulher. Isso resulta na extinção da raça humana. Bandidos sendo soltos, os mocinhos sendo presos. Filhos são tratados como animais, animais são tratados como filhos. A igreja não consegue influenciar o mundo influencia a igreja. O diabo tem verdadeiros adoradores, Deus procura os tais, os verdadeiros. O falso é verdadeiro, o verdadeiro é falso. O rico na vista do homem é perfeito, é cheio da graça. O pobre na vista do homem
é pecador miserável. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa meditar, refletir, ruminar esta palavra da parte de Deus. Que você possa, entendendo, replicar esta mensagem. Replica, sabe, para aquele seu irmão, para aquele seu amigo, para que ele também venha ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é que liberta o homem. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus.